Bom dia, amigos. Que a esperança seja constante em nossa vida. Que estejamos em paz, com muita alegria, harmonizando os nossos pensamentos com o Evangelho, para que possamos compreender a grandiosidade dos seus ensinamentos. Abandonar pai e mãe. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá cêntuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Então disse-lhe Pedro: Quanto a nós, vês que tudo deixamos, te seguimos. Jesus lhe observou: Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, seu pai ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, 61 e 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses de todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas e aplicação dessas máximas, no sacrifício dos interesses das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se reconhece, o contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessários as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura deste para com aqueles. Convidamos a todos a orar, a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Em seu nome, Jesus, sob as bênçãos sublimes do seu amor, que iniciamos o Evangelho desta manhã. Se conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, como abandonar pai, mãe e filhos? Essa é uma pergunta que eu gostaria de dizer-lhes. Mesmo que eu saia de casa, mesmo que eu vá morar em outro país, como é que eu abandono um pai, uma mãe e os meus filhos? Os liames que nos ligam não são carnais. São liames espirituais, ligados pelas injunções reencarnatórias. Portanto, eu gostaria de dizer-lhes que nós precisamos sair da letra para entender a essência, ou sair da forma para entender a essência do Evangelho. Aqui nós temos três colocações que nos chamam a atenção
que aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, o seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, a gente vê que receberá o centro de tudo isso e terá por herança a vida eterna. E nesse capítulo de Mateus, nós vamos ver que Jesus está nos induzindo ao dever de renunciar, não às relações afetivas, mas aos bens do mundo, para alcançarmos a vida eterna. Nós sabemos que nossos pais, nossos filhos estão conosco temporariamente. Nós também estamos com eles temporariamente. Porque essa não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida do Espírito. Portanto, há uma necessidade urgente de todos nós de lembrar que cada um de nós somos irmãos, estamos no mundo para aprender a amar, esclarecer, mas também renunciar. E nós sabemos também que este amor que Jesus está nos dizendo não é um amor posse, é um amor que nos nutre, que nos alimenta. E outra coisa, todos nós temos dentro de nós esse desejo de expandir os nossos sentimentos. Então, quais são os nossos interesses e todas as considerações humanas quando nós temos o olhar, a intenção de olharmos para a vida futura? Ora, nós sabemos que nós não vamos levar nada daqui. É isso que Jesus está nos mostrando. Para que a gente possa entender que a ideia que ele nos traz de renunciação à família é a ideia do desapego e não do abandono. E nós vamos ver, então, que muitos irmãos nossos pegaram isso no pé da letra e esqueceram das suas obrigações, foram esquecendo das suas obrigações superiores em relação à família, em relação a esses espíritos que fazem parte da nossa estrutura reencarnatória. E aí nós vamos ver quando Kardec coloca para nós: censura-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se reconhece, ao contrário, o grande mérito em arrancar as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? Nós estamos vendo isso todo dia. Quantos irmãos nossos, soldados do exército, têm largado sua família, sua pátria, em defesa daquilo que ele também assumiu o compromisso? Mas isso não quer dizer que ele está abandonando. Então, nós muitas vezes esquecemos de que todos nós precisamos criar nos nossos lares a amizade sincera, aquilo que nos abastece, porque todos nós somos irmãos, irmãos também de ideal, que nós precisamos sair dessas sombras que muitas vezes nos atormentam. Então, por isso que Jesus nos disse da necessidade de nós aprendermos a renunciar às nossas ilusões. E ele nos chama a atenção também que nossos pensamentos precisam estar sempre de um processo reflexivo, porque a lei não obriga a nada. A lei divina, ela nos concede oportunidades valiosas para que eu possa refletir nas minhas obrigações, nos meus deveres. E aí nós vamos ver que esses deveres, eles se estendem também ao meu pai, ao meu esposo, à minha esposa, meus filhos. E então, quando eu vou afastando dos meus liames, dos meus compromissos, não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aqueles. Quando nós vamos contrair o nosso matrimônio, vamos constituir nossa família, nosso lar, nós construímos outra família,
sem perder a de origem, porque ali estão os laços fecundos do nosso sentimento. E hoje nós temos visto isso com uma certa preocupação, porque existem muitas pessoas que entram na família como genro, como nora, e menospreza, tem dificuldade de relacionar com o sogro, com a cunhada, com a sogra. E que irmandade temos compreendido a respeito? Por que que nós não respeitamos a opinião do outro? Então, nós vamos ver que muitas vezes os sentimentos que nos atrapalham é o ciúme, é o orgulho, ora a inveja. Então, essa palavra, né, que muitas vezes corre, eu odeio fulano. Que odiar, gente? Essa palavra não devia nem fazer parte mais do nosso mandamento, da nossa fala, do nosso pensamento, porque nós estaríamos omitindo, negando o mandamento maior, honrar pai e mãe. E esse honrar é amar, é a lei de justiça, é a lei que nós precisamos buscar. Então, nós vamos ver que muitas vezes as pessoas também se ocultam por negligência. E aqui, quando nós vamos ver que Lucas traz a respeito para nós da charrua, é que todos nós temos que assumir os nossos compromissos com alegria. Então, quanto mais eu me dedicar, mais eu vou ter que refletir. Quanto mais eu tiver tempo para escutar as queixas, a dor, eu preciso ampliar a minha forma de compreender. Então, cada momento da nossa vida, nós somos convidados a estarmos mais próximos do aprendizado, do servir, daquilo que nós vamos buscar como recurso para nos harmonizar. E quando nós vamos buscar esse recurso para harmonizar, nós também passamos a raciocinar, a discernir. E com isso, nós vamos nos afastando dos julgamentos, das críticas, porque todos nós precisamos desincumbir dessas situações para vivermos o verdadeiro sentido da fraternidade, da família, que é essa célula divina. E nós temos também que lembrar que, acima de tudo, aquilo que promove em nós o bem-estar é a condição de cada um que exerce junto a Jesus e junto aos ensinamentos que as leis de Deus nos oferecem. Portanto, amigos, quando nós somos convidados a pegar a charrua ou o arado, nós precisamos entender que o arado e a charrua é o aparelho de todos os tempos, não é de ontem, não é de hoje, que é o trabalho. E é pesado, porque demanda esforço, colaboração. É uma máquina, né, que provoca em muitas pessoas o suor, o cansaço. Mas é isso que nós estamos aprendendo. Nossa vida não é uma sementeira de paz. Nossa vida é um berço de sementeiras que muitas vezes não soubemos aproveitar. E todo arado, ele promete serviço. Então, toda oportunidade que temos para nos disciplinarmos, para sairmos da aflição, eliminar o cansaço, nós precisamos esquecer de tudo aquilo que nos atormenta, para sentirmos a grandiosidade do celeiro divino, que cada hora e cada dia nós somos alimentados. Portanto, amigos, quando nós vamos afastar para ir para o nosso lar, construir a nossa família, o que nós temos que pensar é que esse afastamento não vai diminuir o respeito de forma alguma, minha com meus pais. Muito pelo contrário, virão os meus filhos, neto deles. Isso vai fortalecer os nossos vínculos, honrando aquilo que eles nos ensinaram. Então, nós nem sempre temos esse olhar. E o Espiritismo, ele nos traz, nos fala mais alto, quando ele mostra para nós
que nós somos um espírito imortal. Não é o corpo que fala, é o espírito que sente, que manifesta. É isso que nós precisamos pensar. A hora agora é a hora da reflexão, não é a hora da brincadeira mais, e nem do achismo. Por isso, eu venho pedir a Jesus nessa manhã com todo o desejo de amar o nosso próximo, de servir como instrumento, que todos nós voltemos os olhos para o Cristo, para esses benfeitores amigos, a fim de que sintamos agasalhados em nossos corações pelo amparo, pelo olhar sereno, compassivo do nosso Mestre. Que o passe possa nos sustentar na fé, na coragem, trazendo a todos nós o bom ânimo. Mestre Jesus, também possamos receber a bênção da água fluidificada e que amplie os nossos olhos, nosso olhar, para que possamos desapegar de tudo aquilo que é do mundo, para vivenciar tudo que é do Espírito, aquilo que vai nos nutrir, sustentar e vai caminhar conosco. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ter o nosso olhar para os irmãos com muito amor, especialmente os da nossa família e os da família espiritual que tanto nos ajuda. Receba com carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.